Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleira, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. No ano passado, em julho, resolvi criar o canal Viver de Renda. Qual a ideia? A ideia é compartilhar a minha curva de aprendizagem, os fatos, os conhecimentos adquiridos, as coisas que eu fui aprendendo no mundo empresarial, vivendo com a alta administração, por dentro das empresas, estudando muito todos os aspectos relacionados aí a planejamento estratégico, elaboração de projeto, implantação de projetos, programas de formação de trainee, de liderança, questões relacionadas à negociação, estudo de viabilidade, análise de cenário. Todo esse conteúdo me fez ter uma visão muito específica desse universo empresarial. Eu tenho procurado aqui disponibilizar para vocês esse conteúdo, assim como os meus erros e acertos na Bolsa de Valores. Desse modo, eu acredito que você possa, vamos dizer assim, não cometer os mesmos erros que eu cometi. E, ao mesmo tempo, com essa minha visão empresarial, eu acredito que eu possa ser útil para você, no sentido de você perceber o mundo dos investimentos com um olhar de empresário, com um olhar de grande investidor, e não daquele pequeno investidor que fica à mercê de opiniões de terceiros, de boatos, de zum de mídias sociais e internet. Aqui a ideia é que você possa aprender a estudar as empresas, entender o universo empresarial e montar boas estratégias para surfar grandes ondas de valorização e assim conseguir a sua independência financeira, porque na Bolsa de Valores é possível conquistar a independência financeira. Bom, nesse vídeo eu quero começar respondendo a uma mensagem que foi mandada pelo Éder Klosowski. Ele disse assim: muito bom vídeo, professor Clóvis. Poderia dar a sua opinião sobre o pagamento de participação de lucros para funcionários da Oi? Não seria uma incoerência isso ter sido feito estando a empresa em recuperação judicial? Eu vi que algumas pessoas andaram aí nesses últimos dias comentando esse assunto. E eu achei que a melhor coisa a fazer era externar aqui meu ponto de vista. E aí eu obviamente vou externá-lo como investidor da empresa e como consultor empresarial, como alguém que vive o ambiente empresarial, que viveu 30 anos dentro desse universo empresarial. Então a primeira pergunta é incoerência a empresa pagar participação de lucros para funcionários da empresa que se encontra em recuperação judicial? Eu não enxergo nenhum tipo de incoerência. Essa é a primeira resposta. Eu não enxergo nenhum tipo de incoerência. Ponto. Quando nós iniciamos, vamos dizer assim, quando nós iniciamos um ano dentro de uma empresa, o que é estabelecido antes desse ano começar? Para vocês entenderem. A empresa, normalmente, ela faz um planejamento estratégico. Isso a Oi fez. Ela faz um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, geralmente, é para 5 anos. 5 anos. Então, a empresa projeta onde ela quer estar daqui a 5 anos. Qual é o alvo? Qual é o destino? Quando ela define esse planejamento estratégico de 5 anos, ela então começa a voltar ao ponto de partida, ao ano zero, né? Onde tudo começa, e estabelece, vamos dizer assim, um plano de ação anual. Porque uma coisa é o planejamento para 5 anos. Ele tem que ser desdobrado em planos de ação a cada ano. Então vamos lá. Em 2020, o Rodrigo Abreu construiu o seu plano de ação para 2020. E ele construiu as metas que a empresa deveria alcançar ao longo de 2020. Ok? O que precisaria ser feito? O quanto teria que haver de expansão de fibra ótica? O quanto teria que haver
de conquista de clientes, de casas conectadas em fibra, de novos contratos firmados na área de tecnologia, o quanto haveria de desafio para redução de custos, de despesas operacionais da empresa, o quanto de dívida seria reduzido ao longo do ano. Enfim, existem as métricas que são estabelecidas, são os indicadores de desempenho que a empresa traça, porque o planejamento, quando você vai para o ano, né, o planejamento de 2020, o Rodrigo Abreu provavelmente, nas empresas que eu trabalhei, começa a ser feito no ano anterior, né? Então vamos lá, provavelmente o que é a praxe dentro do ambiente empresarial, né? Chega no mês de outubro de 2000, vamos supor, 19, outubro de 2019, eu começo a fazer o plano de ação para 2020. Então eu tenho aí 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, para fazer o plano de ação do ano que vem. Nesse plano de ação eu vou ter lá muito claramente quais são as minhas grandes prioridades. Prioridades para um bom líder empresarial não devem ser mais do que 5, não mais do que 5, são as macro prioridades do presidente da empresa, né? Então ele estabelece ali as suas macro prioridades, e aí a partir dessas prioridades ele vai discutindo o seu plano de ação com os seus diretos, ou seja, com os seus vice-presidentes ou diretores de marketing, de finanças, de operações, de diretor jurídico, né, ou os vice-presidentes com quem, de acordo com a estrutura de cada empresa, às vezes são vice-presidentes, às vezes são diretores, né? Então você começa a interagir com cada área e discutir quais são as minhas macro prioridades enquanto presidente e como isso vai conversar com as suas macro prioridades na área financeira, na área de operações, na área de marketing comercial, na área jurídica, né? Porque tem que ter uma conversa do líder com os seus liderados. E assim nasce, vamos dizer assim, o programa de ação do diretor financeiro ou do vice-presidente financeiro, o programa de ação da área de operações. Esse programa, basicamente, vai ter os grandes objetivos que a área vai se encarregar de realizar, né? Vai ter as metas, o prazo estabelecido, vai ter o custo definido, a estratégia de como vão ser alcançados esses resultados, e aí você começa a construir um orçamento. O orçamento da área operacional, o orçamento da área financeira, o orçamento da área jurídica, o orçamento da área de marketing comercial. Essas estruturas vão fazendo os seus programas de ação, vão fazendo os seus respectivos orçamentos e tudo isso vai ser consolidado no programa de ação do CEO da empresa, no caso da Oi, do Rodrigo Abreu. Então aí a gente tem um fluxo onde o líder ele diz quais são as suas prioridades para aquele ano, conforme o planejamento estratégico de 5 anos, e flui essas prioridades para os seus liderados. E esses liderados, a partir dessas prioridades do líder, do CEO, vão começar a elaborar os seus programas de ação para que as prioridades do líder se tornem realidade. E aí eles vão construindo os seus objetivos, as suas metas, os seus indicadores para acompanhamento de cada uma das metas, né? E a sua estratégia para que aquilo seja realizado e, ao mesmo tempo, os seus respectivos orçamentos. Isso tudo vai sendo consolidado depois no programa de ação do presidente, do CEO da empresa. Então, esse é o fluxo e o refluxo do planejamento anual que deve ser feito a partir de outubro, geralmente, e chegar em dezembro com esse programa, com esse plano de ação e esse programa de ação aprovado. Quando você começa a fazer essa discussão com o líder de cada área, área financeira, área de marketing, área de operações, você começa a definir as metas. Você, enquanto líder, pode sim arbitrar um valor, um percentual de remuneração variável. Por conta de quê? Do alcance das metas.
As empresas fazem isso de uma forma muito natural, as grandes empresas fazem isso de uma forma muito natural. E aí alguém poderia dizer, mas a empresa estando em recuperação judicial pode fazer isso? Sim, claro, óbvio, porque estamos falando dos compromissos assumidos para 2020, dos compromissos assumidos para 2021, de desempenho, de resultado. E, obviamente, as pessoas precisam ser estimuladas não apenas com o salário, mas pelo alcance dos resultados. É assim que funciona o bom capitalismo, é assim que funciona o bom empresariamento, a boa gestão. Eu permito que as pessoas, se alcançarem as metas estabelecidas ou se superarem as metas estabelecidas, participem dos resultados. Ok? Participem dos resultados. Ah, mas a empresa tem recuperação judicial. Não interessa. Ao meu modo de ver, não interessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou reconhecendo a minha equipe pelos resultados que eles estão dando. Resultados esses que serão determinantes para tirar a empresa da recuperação judicial. Esse é o meu entendimento de administrador, esse é o meu entendimento enquanto consultor de empresas. Ah, e como investidor você pensa assim também? Sim. Penso da mesma maneira. Talvez por ter esse entendimento de administrador e ter esse entendimento de consultor de empresas. Por conhecer a dinâmica empresarial, eu tenho esse entendimento. Acho que talvez quem não tenha essa experiência, não tenha tido essa convivência com o universo corporativo, possa ter dificuldades de entender. Tentei aqui explicar o meu ponto de vista. Óbvio, nem todo mundo concorda, né? O direito de discordar é dado a todos, mas isso é o que eu acredito. Aqui eu compartilho o que eu acredito, né? E é isso que eu entendo. Então eu não vejo nenhum problema no fato da Oi estar em recuperação judicial e estar, de alguma maneira, pagando participação nos lucros para os seus colaboradores, os seus funcionários, em função dos resultados estabelecidos num programa de ação anual de 2020, que foi pago agora. Tem um programa de ação de 2021 que vai gerar pagamento de PLR, de participação de lucros e resultados, no próximo ano. É assim que a coisa funciona. Nas grandes empresas, essa dinâmica é praxe, é regra básica e que faz com que as empresas consigam se superar ano após ano, porque o ser humano é motivado por algumas questões. Existe o reconhecimento, isso é uma forma de motivar, e não podemos desconsiderar que uma outra forma importantíssima de motivação é a remuneração. A remuneração extra, porque a remuneração para fazer o básico, o feijão com arroz, você já tem garantida, né? Você já tem garantida. Agora, a excepcionalidade, o ir além, o se desafiar, o fazer algo muito fora da curva, isso precisa ser reconhecido. Quer dar um exemplo? Eu já citei aqui em outros vídeos que a Serede tem índices de performance, de passagem de fibra ótica que superam as grandes empresas que fazem o mesmo trabalho na Europa. Isso foi feito uma pesquisa pelo BTG que divulgou essa análise que ele fez. Então veja, por que a Serede faz isso? Por que a Serede tem esses resultados? Outro dia teve um colaborador da Serede, que é assinante aqui do canal, que comentou que a Serede às vezes chegava a dobrar o salário do funcionário em função do seu desempenho, da sua produtividade. E é por isso que a Serede continua passando fibra nas ruas das cidades, entendeu? Permitindo que as casas possam ser conectadas numa velocidade alucinante, porque as pessoas estão com a faca nos dentes, com os olhos brilhando. Por quê? Porque são reconhecidas. Então eu não posso, de forma alguma, achar que a Oi está errada em liberar
participação nos lucros para os seus funcionários. Eu estaria rasgando tudo que eu aprendi nesse universo, nesse meio que eu convivi. Estaria jogando na lata do lixo toda a minha experiência, se eu fosse defender algo contrário a isso. Então, eu não concordo com essa visão de alguns acionistas de que a Oi está botando os pés pelas mãos, que a Oi não deveria fazer isso, entendeu? Não concordo. A minha visão é essa que eu acabei de externar aqui a vocês. Agora, os que ainda assim acham que a Oi está errada, vendam suas ações. Você não pode ficar numa empresa que você acha que ela não está fazendo a coisa certa. Então aí sim você tem o livre arbítrio de pegar suas ações e vender. Simples. Resolvido o problema. Não é? Resolvido o problema. Agora, a Oi sim, ela tem esse direito, o Rodrigo Abreu tem esse direito, e é uma forma, como eu acabei de dizer, de motivar e de reconhecer os resultados extraordinários de sua equipe. Faz parte do jogo empresarial. Então, acredito sim que ele está corretíssimo em autorizar e que foi aprovado pelo conselho da empresa, pelo conselho de administração. Então é isso. Eu vi que houve muito alarde, mas eu diria que talvez o muito alarde que houve nas redes sociais sobre esse assunto foi por conta de desconhecimento, de falta de visão do mundo corporativo, do mundo empresarial. Porque quem viveu ou vive esse mundo sabe que isso faz parte do jogo, é absolutamente normal e necessário. E necessário, porque as empresas que performam melhor são justamente as empresas que fazem esse tipo de prática, de reconhecer todos os anos, financeiramente, uma participação nos lucros e nos resultados, a sua equipe, a sua estrutura, e isso é absolutamente normal. Bom, se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.